OEA, como se veio aqui para avalizar o processo eleitoral brasileiro. Ora, a OEA, dominada pelos Estados Unidos, e que foi parceira de todo esse golpe dado no Brasil, ela foi quem, por exemplo, criou problemas, essa anti-Venezuela, criou problemas lá na Bolívia para duvidar de uma eleição que não havia dúvida e não deixar também o presidente assumir. Então, veja, não estamos lidando com criança. Nós estamos sendo criança, sim, de aceitar essas coisas no Brasil, fingindo não ver que houve uma trama sórdida que deu isto que está aí. Isto que está aí não é normal, não é normal. Isso que está aí representa a perda dos direitos que já começaram antes dos trabalhadores, seja no emprego instável, vai ao aumento do trabalho basicamente sem contrato, contratos que são completamente lesivos aos trabalhadores, que isso é morte continuada, especialmente depois com a questão da Previdência Social. E os malefeitos disso que o Guedes impôs ao Brasil, né? Continuando, na verdade, o que já estava sendo feito pelo Temer. Então, veja só, isso para o Brasil vai decretar anos e anos, mesmo depois dele derrotado, para a gente recuperar e, de certo modo, ter de novo, pelo menos, aquele nível. Claro que aquele nível era insuficiente, não é para avançar para os trabalhadores, tinham que avançar muito mais do que estavam, mas nem aquele nível nós estamos hoje, que dava alguma tranquilidade nesse momento para lutar por ir adiante. Agora não, nós temos que lutar para ir um pouquinho para trás, um pouquinho mais para adiante para trás, entendeu? É mais ou menos isso. O que eu também queria chamar a atenção, que tem esse momento aí, foi precedido, essa demissão desse ministro e a colocação desse outro, foi precedido por um outro golpe, que as pessoas não se deram conta. Um momento de maior desgaste, que já até a classe política, setores claros da economia, essas elites econômicas do Brasil, estavam prontas para despejar esse presidente do Brasil para fora. Estava uma coisa óbvia. Aí, de repente, aparece uma pesquisa da Datafolha, que teoricamente é colocada lá como um jornal que entrou em atrito, tal, mas que mesmo ingenuamente, ou por muitos interesses, não importa qual é a razão, faz uma pesquisa para saber se Bolsonaro deve ficar ou não, por telefone. Por telefone. Não são nas pesquisas de opinião normais, que aqui no Brasil vão lá, entrevistam o cara. Não, por telefone, sabendo que todo o esquema de Bannon, o esquema do WhatsApp, é todo dominado por eles e coloca robô, seja o que for, para pegar. Obter uma lista desses telefones, ou sabendo que vai ter, já saber que isso aí, esses planos... Eu queria uma completa dissecação do que foi essa pesquisa, que todos teriam direito de fazer por as regras eleitorais. Mas como não é fora de regra eleitoral, não sei se darão nem como foi isso direito. Então, nós estamos, de novo, sobre o efeito lesivo para o Brasil de órgãos e instituições brasileiras que não estão agindo como deviam do ponto de vista do respeito à democracia, respeito especialmente à verdade, que é uma coisa tão simples, respeito à verdade. E aí é disseminada por todo mundo como se fosse avalizado pelo... E tem aí a manutenção desse esquema predatório para o Brasil. Então, isso aí eu queria só pontuar, falando logo em seguida do que é. Você falou bem, não é, Brizola? O que aconteceu, na verdade, não temos que ter qualquer ilusão sobre o que é o nosso Mandetta, o que ele representou no passado, embora a gente já seja. Todo mundo tem direito de errar e um dia voltar, mas eu achei um pouco artimanhoso até a saída dele, sabia? Porque é um momento que também de sair numa fase, porque agora vem uma fase que seria do pico, das coisas que vão se agravar. Agora estão acontecendo os momentos que estão lá
como aqui na Baixada Fluminense, Caxias, que já estourou o número de leitos de UTI, né? E por aí vai, Manaus uma situação crítica. As coisas vão agravar aqui no Rio de Janeiro. São Paulo está com muitos problemas também. E aí vai. Quer dizer, ele entrou, segundo as palavras de que ele não desdisse do nosso presidente Bolsonaro, foi de comum acordo a saída. Eles conversaram. Ele também quis sair. E tudo houve um fake, assim, quer dizer, uma história construída que foi pela desavença que havia, na verdade. Ele tomou posições que foram boas, ninguém vai negar isso, nem tudo é feito assim de uma maneira com razões assim do mal, né? Mas, claramente um bom oportunista, quer dizer, é uma saída. Se ele pôs de comum acordo, pôs de comum acordo. Ele não quis romper com nada disso, ele tem razões para querer outras coisas no futuro, e também não vou criticar por isso. Ele fez um bom papel naquele momento, embora, e aí eu tenho um pouquinho de discordância com a maioria das pessoas, desculpe, às vezes eu não estou do lado da maioria, o que é um problema, né? Porque avalia sobre a questão do SUS. O Mandetta é um cara do SUS. Esse novo ministro é um cara do SUS. Isso é um equívoco que as pessoas chegam. É claro que ele está atuando, esse novo, tem uma empresinha que trabalha ligada aos planos privados. Mas veja bem, plano privado não é SUS. É verdade, ao pé da letra não é SUS. Acontece que há como diria o velho Brizola, aquela coisa dos vasos comunicantes, os vasos comunicantes. Os vasos comunicantes do SUS e dos planos privados existem. E por isso que nem os planos privados podem, com os salários brasileiros, pensar que vão avançar muito na clientela exclusivamente SUS, nem o SUS se interessa em avançar no que seja a clientela suplementar. Sim. Por quê? Por quê? Porque tem vários hospitais que os leitos são privados. E uma parte deles atendido a pacientes do SUS através do que se chama AIH, Autorização de Internação Hospitalar no Setor Privado. Então, com isso, isso é uma manutenção. Eles dependem desses contratos que nem sempre. Os leitos lá estão todos ocupados. O contrato do ministro é uma pessoa bem informada. O que está bem informado? Nesse momento, o mundo todo está um pouco começando a discutir como sair, porque esse isolamento não pode ser interminável, por muitas razões. Está começando. A OMS já deu assim, alguns parâmetros para poder ir saindo. Ele vai estar atento a isso, Ele vai estar atento a isso. O problema todo é que os parâmetros para sair... Desculpa só te interromper, mas é justamente nessa questão, eu acho que tem uma questão que é crucial. Ontem, né, o novo ministro da Saúde, ele disse que tem que se fazer, tem que se criar, né, um caminho para fazer a reabertura e que esse caminho seria pela massificação dos testes. Né? Nesse momento, ele não sabe da situação. Nesse momento é um caminho completamente inviabilizado, porque não existe teste. O Ministério da Saúde, e aí se faz a crítica correta, né, a gestão do ministro Mandetta, ele não providenciou, enquanto podia, né, o número de testes adequado ao tamanho da população brasileira.
Então, essa epidemia que começou no final do ano passado, né, a gente já tinha notícias do que estava acontecendo na China, né, com o bloqueio de Wuhan, enfim, a gente sabia que havia uma ameaça real do surgimento de uma pandemia em janeiro, né, o comércio ainda estava aberto, esse mercado ainda você tinha oferta de teste dos insumos que são necessários para processar esses testes, e o Ministério da Saúde não tomou nenhuma providência. O Ministério da Saúde foi tomar providência já em fevereiro, quando aí a China realmente fechou, né, o seu mercado nacional, porque ela passou a dar prioridade justamente à produção, né, para o seu mercado interno. E aí você não tinha mais no mercado mundial disponibilidade de teste, você não tinha mais no mercado mundial disponibilidade desses insumos para processar esses testes. Então, ele, na verdade, quando ele diz ontem que esse isolamento não pode permanecer eternamente, de que é preciso adotar medidas de abertura e que essas medidas elas têm que ser baseadas, né, em alguns requisitos, e o principal requisito é testar em massa, né, ele, na verdade, ele está vendendo uma ilusão, porque não é possível fazer a testagem em massa hoje no Brasil. Você que conhece lá o trabalho da Fiocruz, sabe o esforço que existe lá na produção de testes aqui da nossa indústria nacional, né? Mas hoje essa situação é uma situação completamente inviabilizada, né? O país não tem capacidade de aplicar, porque não existem testes, e também não tem capacidade de processar esses testes, né, Eduardo? Não, isso aí é evidente que ali, claramente, ele está ou mal informado, seja o que for, né? Eu diria que Como fazer uma reabertura segura sem testar massivamente a população? Sim. Eu sei. Não, eu acho que não precisa testar massivamente a população para uma abertura. Só o seguinte, massivamente foi o primeiro grande erro dele. Esse erro dele não é tão surpreendente, porque eu acho que isso não havia também uma ideia clara sobre isso dentro do Ministério. O Ministério, na época, na Mandetta, por tudo que eu ouvi. Acontece o seguinte, quer dizer, eu acho que nós temos dois temas aí para discutir. A questão da reabertura tem que ser trabalhada do duplo ponto de vista e, evidentemente, que o ponto de vista técnico é central. Isso é uma coisa que não há dúvida. Nós temos que fazer isso corretamente. É verdade que essa pandemia pegou muitos despreparados mesmo, ela foi muito rápida a evolução dela e não é anormal. Aliás, eu me lembrei que eu li muita coisa, antes já tinha lido e agora voltei a ler algumas coisas da pandemia de 18. Em 18 também caiu o ministro, né? O que era ministro, correspondente ao ministro, que era o diretor do Departamento Geral de Saúde Pública, né? Que era o Carlos Seidel. Ele caiu, mas foi rápido, em 2 meses, aqui de setembro a novembro, a coisa pegou, a população toda botou a culpa nele mesmo, e no presidente lá os braços, como se não tivessem feito, coisa que era humanamente impossível na época, foram muito severos, só que estavam em processo eleitoral. Ele acabou que substituiu, porque o presidente viu que ia perder a eleição para se eleger, né? Daquele jeito. Aquilo realmente fez ele perder a eleição e substituiu o diretor, e o novo diretor, meio que na sombra um pouco, chamou o Carlos Chagas para coordenar, que era o diretor do hoje a Fiocruz, seria o Instituto Oswaldo Cruz. E o Instituto Oswaldo Cruz já tinha uma ligação forte com o Rodrigues Alves, né? Do governo anterior, que foi o ministro da Saúde dele, o Oswaldo Cruz. Então se elegeu e morreu, né? Ele morreu de coronavírus antes de tomar posse, quer dizer, o Rodrigues Alves. É interessante, no começo de 19. Então, para ter uma ideia, com essas histórias aí de cair ministro quando tem pandemia, etc., cara, é pelo mundo afora, viu? Quer dizer, isso é dando lado lúdico, mas é dando ver que as coisas são concretas, né? Realmente, tu pensar que quem foi rápido nisso, às vezes eu relevo um pouco erros, porque as qualidades têm que ser olhadas, cara. A qualidade do que aconteceu na China é uma coisa de louco. Verdade. Quer dizer, os caras, o trabalho feito lá,
a identificação rápida, quer dizer, aparentemente podia ter começado lá no finzinho de novembro, alguma coisa, mas foi para o final de dezembro que ficou claro. Dia 10 de janeiro, o mundo todo já tinha o genoma do vírus, tudo mandado pela China para todos os laboratórios do mundo poderem se adiantar em testes diagnósticos, fazer os testes, etc. Bom, você vê que isso é uma medida diferente. Lá em 19, eu vou falar demais, então o cara me tranca aí. Lá em 19, nós não tínhamos nada disso, por quê? Porque os americanos, e o clima de guerra, escondiam que tinha uma doença nova. Tanto que o pessoal chamava da Espanha, porque a Espanha só que falava nisso, que estava com uma coisa como se fosse chamada espanhola. Mas ela foi americana, nasceu nos Estados Unidos, a epidemia de 18. Então, eu tenho ideias que as coisas mudaram. A China, que é considerada, de vez em quando, as piadinhas são de que lá é uma cultura diferente, que lá não tem liberdade, não sei o que mais, tem uma responsabilidade social perante o mundo que nunca teve os Estados Unidos. Na sua história, ao longo da sua história. Uma credibilidade da população, né, que... A população acredita no governo, essa que é a verdade. O governo, né? A população acredita no seu governo. Isso é uma coisa que ficou muito... por isso faz as coisas que são a instrução para seguir. Exatamente. Aqui é impossível acreditar nisso daí, cara. A gente faz força. Outro exemplo que eu ia levantar também é o da Coreia do Sul, né? Só para a gente não ficar... Interessante. Esse exemplo é interessante. Ideológico. Na Coreia do Sul, eles, inclusive, agora parece que é outro exemplo bem sucedido, né, de enfrentamento dessa epidemia. Sim. Eles já estão conseguindo fazer a reabertura e reativar setores importantes da economia coreana, né? E lá eles aplicaram justamente essa recomendação da OMS de fazer um teste no maior número de pessoas possíveis. E aí a gente estava vendo alguns números lá. A Coreia do Sul tem uma população aproximada de 50 milhões de pessoas, né? E lá eles aplicaram mais de 500 mil testes. Então, eles superaram... Quanto é isso? Aqui a gente teria que aplicar pelo menos uns 2 milhões de testes. Aí eu estava vendo os números de ontem. Sabe quantos testes tinham sido feitos até ontem, Eduardo? 130 mil. Então, não, isso aí eu quero entrar, eu conheço isso aí mais ou menos bem. Eu conheço mais ou menos bem. Eu só queria te dizer o seguinte, essa credibilidade... Se for feito qualquer medida de afrouxamento do isolamento social... Calma. Não, nós vamos chegar a isso. Vamos discutir primeiro... Escuro, na ignorância, sem nenhum embasamento científico, tem que seguir as recomendações da própria OMS. Besola, calma. Por enquanto, nós estamos no terreno de hipótese. Nós dizemos o seguinte, o ministro, primeiro eu acho que tem que analisar tecnicamente. O ministro disse que era testes em massa, né, que seria um parâmetro. Não é o único, mas mesmo assim isso não é em massa. O que eles estavam calculando para o Brasil para fazer foram 40 milhões de testes. Isso que o Ministério começou a planejar, mais ou menos, querendo obter uma quantidade dessa. Isso é muito mais proporcionalmente que a Coreia. Então, eu quero te explicar que tem coisa técnica. Tem coisa técnica o seguinte, não é teste em massa que resolve. É teste aplicado em quem tem que ser aplicado. Quem é que tem como fazer? E jamais aventado pelo Ministério da Saúde até agora, tanto quanto eu ouvia tudo que tinha. O que foi a da Coreia, que é mal explicado, não é a quantidade de 500 mil testes. É o processo de seleção em quem vai fazer o teste. Aquele primeiro momento, é o seguinte, tem mais do que um teste, sabe? Tem um teste, eu acho que para leigo não interessa saber, mas vamos para explicar, que chama PCR, ele detecta partículas do vírus no sangue. Como é muito pouco para ser detectado, tem um processo que é interessante, tal, que faz replicar aquilo, fazer uma quantidade, ele aumenta, com a lente de aumento dessa pequena quantidade e permite, portanto, que você diga que tem vírus ali. E se tem vírus ali no sangue, o cara está transmissível,
tá? Para outros, etc. Bom, a aplicação desse PCR tem um problema que se esperar só a doença aparecer, ou suspeita por algum sintoma, porque você sabe que varia quantos alguns acham que é 55%, outros até 80% tem estimativa de casos que são, a gente chama subclínicos. Ele contamina os outros, mas ele não tem sintomas. Então, como é que tu vai achar esses caras? Não é? A Coreia fez isso. Essa coisa eu gosto muito, até por uma razão. De certo modo, eu comecei a fazer epidemiologia fazendo isso, porque eu trabalhei na campanha de erradicação da varíola e nós tivemos um grande problema na Índia, que era o tamanho de população, para fazer um trabalho em massa não dava, a gente tinha que escolher fazer uma operação apaga-fogo, controle e contenção em torno de casos que eram notificados. Ia atrás dos contatos deles e fazia ali o trabalho de cobertura. Pois é parecido com isso que a Coreia fez. Uma vez que tem um cara com sintoma que chega, eles vão atrás de todos os contatos dele, aquele local, o edifício, e todas as pessoas, tal que ele mora, os parentes que ele teve em contato, e ali faz o teste. E ali vão detectar alguns que já pegaram desse cara que é o primeiro ou que transmitiram para ele. E aí eles fazem ali o isolamento daquele grupo. Então, o isolamento são confinamentos onde aparece. Tá? É assim que fazem, não precisa ser uma coisa global. Vai fazendo assim. Foi extremamente inteligente, uma técnica epidemiológica conhecida, que aqui foi substituído por um negócio que chama assim, transmissão comunitária. Parece que na hora que alguém não sabe de onde é que veio, acabou o trabalho de epidemiologia, de investigação. Eles esperam por uma coisa de massa. E massa não adianta nesse tipo de situação, a quantidade é muito grande. É muito grande para poder fazer. Isso são técnicas delicadas, entendeu? Teria que ter Então, é difícil fazer isso desse jeito. Existe um outro tipo de teste, que não é quando o cara está mandando a saliva ou o vírus para fora. É depois dessa fase que diz que ele já adoeceu e que já passou, está curado. São os que medem os anticorpos, né? Mede os anticorpos, que é o teste hoje se chama do IgG, né? Saber se dá para afrouxar ou não em algum lugar. Os dados de informação melhor vamos chamar assim uma amostragem, um painel daquele lugar para saber que proporção já adoeceu. Porque quando tem uma proporção que esses números são números aproximados, porque nós estamos pela primeira vez com esse tipo de epidemia, mas em outros diria que uns 60% da população já tendo anticorpo já pegou. Ela já faz um bolsão, sabe, de que ajuda a neutralizar os eventuais casos, os contatos, se você tem uma transmissão muito diminuída. As pessoas podem voltar, não é? E tem que manter uma vigilância para fazer essas operações de apaga-fogo se aparecer. Então, esse é um procedimento, tem que ter uma técnica correta. Essa coisa que eu não sinto, porque o Ministério virou uma estrutura, e esse é o problema do SUS. É um problema do SUS, cara. Eu falo isso, as pessoas às vezes que eu quero tampar o ouvido, não, o SUS é bom. Eu não estou dizendo que o SUS não seja bom, ele tem que ser melhor, só isso. Tem que fortalecer esse SUS com técnicas e com outras coisas que a gente pode falar. Se acomodaram no tipo de vigilância epidemiológica, entendeu? Nessa situação, por sentir o impacto, aí o impacto todo mundo ficar parado. Não, o impacto vai ficar todo mundo, pô, agora que é uma solução mágica. Não tem solução mágica. E eu acho que eles adiantaram bastante. Aí tem o seguinte, foi bom o trabalho feito, pelo que se vê aparentemente, num grande problema também do SUS, que, de certo modo, está sendo corrigido. De certo modo. O que é? A questão da carência de UTIs, não é? Porque nenhum país do mundo tinha um número de UTIs suficiente para quando acontece uma epidemia dessa. Então, vamos partir daí. Mas o SUS tinha um problema adicional, a da Itália, da Espanha. O SUS era mal distribuído no país.
Porque esses leitos de UTI, que são os mais caros, etc., estão concentrados nos grandes centros urbanos. Seja privado, porque tem uma porção grande de privados, conveniados ou não, seja porque os próprios hospitais grandes, com esse tipo de estrutura públicos, estão nos centros das cidades, são os grandes hospitais, que têm estruturas complexas. Sim. Então, as periferias ficam com muita dificuldade. As periferias têm dificuldade desse acesso e tal, e ser rápido. Bom, nós aqui no Rio de Janeiro, eu tive, quer dizer, eu vou chamar quase glória, né, de ter, no governo Brizola, introduzido aqui as ambulâncias da Defesa Civil. Naquele tempo, a nossa ambulância tal eram só de transporte de pessoas que tinham precário. Nós aqui no Rio estabelecemos as ambulâncias que tinham ligadas à Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e que tinham equipamentos até para cirurgia dentro da ambulância. Não é? Uma série de problemas que às vezes você precisa ter um momento na hora. E até fizemos o primeiro helicóptero de salvamento da Defesa Civil para atendimento em estradas e coisas desse tipo. Foram pouco, mas é suficiente para o Rio de Janeiro naquele momento. Isso pegou fogo, o Brasil inteiro instalou. Agora, mais recente, o SUS botou o SAMU. O SAMU foi sendo entregue para prefeituras, aquela coisa dos convênios, aquela coisa toda. E nós não temos muita clareza hoje, a distribuição, pode ser que alguém esteja lá no nível central do Ministério saiba, nem sempre sabe. Quem é que está com respirador ou não nessas ambulâncias? Né? Não são todas que têm, são os tipos avançados. Quem é a prefeitura que tem, que mantém? Isso é uma coisa importante também. Então, nessa parte, embora a distribuição de leitos hospitalares seja muito ruim, ela não é o maior problema. O que ela é problema, de qualquer modo, que hoje até tem um alerta ligado a quem estudou as epidemias, estava estudando a epidemia nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, é que ela está matando e atacando muito mais negros pobres. A mortalidade entre eles é muito maior que nos outros, porque eles estão fora desses centros de atendimento rápido, das primeiras atividades. Então, isso no Brasil também vai acontecer. Vai acontecer. Porque estão distantes desses leitos que tem que ser um atendimento rápido. Sim, agora a outra coisa que a gente observa é que, por mais robustos que sejam esse sistema, inclusive dentro das grandes metrópoles, né, no mundo inteiro, né, onde a epidemia avançou com muita velocidade, eles colapsaram. A gente viu o que está acontecendo em Nova York, que é a cidade mais rica do mundo. A gente viu o que está acontecendo no sistema público de saúde da Inglaterra, que talvez seja a maior referência mundial no sistema público de saúde. Né? Esses sistemas vieram todos a colapso. Eu fiz só uma listagem aqui rápida dos hospitais do Rio de Janeiro, né? Quadro de hoje. Então está aqui, ó. Albert Schwartz, 100% de ocupação dos leitos de UTI. Não tem mais vaga. Tá. Salgado Filho, 100%. Isso é Bangu, só para lembrar que é aquela área de Bangu, etc., o Schweizer. Sim. Salgado Filho é ali no Meia, 100% de ocupação dos leitos de UTI. Souza Guiar, 100% dos leitos de UTI ocupados. Miguel Couto, Ronaldo Gazola, dos 55 leitos de UTI, só tem 2 livres. Hospital Carlos Chagas, 100% dos leitos de UTI ocupados. Hospital de Anchieta, 100%. Instituto
100%, Instituto do... Aliás, o ministro Mandetta chegou antes da missão total do Bolsonaro ao Trump, né? Inclusive, a gente teve um carregamento que foi extraviado lá num porto americano e que não chegou. E ontem a gente assistiu uma coisa, uma ação muito efetiva, né? Que trouxe um benefício muito grande lá para o Maranhão, que foi do governador Flávio Dino, né? Que conseguiu fazer uma rota alternativa pela Somália e fez com que os respiradores, embora uma quantidade ainda pequena para a necessidade de São Luís, que é outro município que está enfrentando dificuldade, a sua rede também já está chegando aí à sua capacidade total de atendimento, mas ele conseguiu que chegassem novos respiradores lá em São Luís do Maranhão. O que fica muito claro, Eduardo, é que não é possível que nós, nesse momento, né, que nós estamos na iminência de um colapso no sistema público de saúde, no sistema único de saúde brasileiro, né, nesse momento em que houve a troca do comando do Ministério, você não viu uma única palavra, né, do novo ministro da Saúde sobre a realidade, né, do que está acontecendo no sistema público de saúde, que está entrando em colapso em Fortaleza, está entrando em colapso no Rio de Janeiro, está entrando em colapso em São Paulo, que é a cidade mais rica do país, está entrando em colapso em Manaus. Então, são uma série de grandes cidades onde o sistema público de saúde já está entrando em colapso. Você não viu uma única palavra do novo ministro da Saúde em relação a isso. E a outra questão que eu queria levantar, que é muito importante, a gente já tem 4.000 profissionais de saúde afastados porque testaram positivo para o Covid-19. Desses 30.000, desses 4.000, 30 já vieram a óbito. Então, também a gente não está tendo capacidade de garantir a segurança desses profissionais da rede de saúde para que eles prestem o melhor atendimento. Nós não falamos aí. Duas coisas eu queria falar com você. Assim, não é reparo, mas é chamar a atenção de uma coisa que faz parte também. Eu acho que saúde pública é uma parte, digamos, muito civil da gestão pública, de modo geral, mas que tem alguns princípios que se consagraram profissionalmente, né? E que, nos momentos de crise, a gente tem que chamar a atenção para isso. Temos um dever mas de não fazer pânico, porque o pânico não ajuda, não é a primeira coisa. Não ajuda, ao contrário, atrapalha para poder fazer as ações. A segunda questão é a seguinte: uma vez que tem uma autoridade constituída para organizar as coisas, a não ser que a gente tenha como é o caso do Bolsonaro, que a gente não mais acredite nele, a gente deve ter disciplina social, quer dizer, seguir o que for. O ministro, esse que assumiu, não vou ler a ficha, não fosse mais. Ele não fez nenhum ato ainda. Ele não pode dizer o que ele vai fazer. Ele está aprendendo a entrar lá dentro. O Mandetta ficou 1 ano e pouco lá aprendendo. Não teria a linguagem que ele tinha, no jeito que ele saiu. Esse está entrando, isso que é o risco de fazer um cara que, no momento, independente da ficha dele, se ele é do setor privado ou não, porque ele vai ter um assessoramento grande, o Ministério tem uma estrutura relativa grande e forte. E ele está disposto, ao que parece, que eu ouvi, a conversar com a equipe que entra e tal. Então, vamos botar essa coisa separada, assim, porque não é o desespero que acontece agora com essa mudança, entendeu? E nós temos que influenciar essa mudança para fazê-la funcionar, porque a saúde da população, isso aí é uma outra perspectiva, entendeu? A perspectiva é o seguinte: esse governo não presta mesmo, entendeu? Agora, nós vamos tentar influenciar o que se puder para que esse
tome medidas corretas, medidas adequadas nesse momento. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Mas a outra coisa, que é a seguinte, eu tendo, portanto, a não bater boca numa situação dessas com ninguém. Nós dizer uma opinião e pronto, não vou ficar lá martelando em cima, porque tem muita gente capacitada que está, outros menos lá, mas enfim. A outra coisa, ninguém é proibido também de pensar que alguém pode dizer assim, vai dar merda, né? O famoso que tudo brinca, né? Tem que ter um cara que avisa, ó, vai dar merda se continuar assim, né? Se o cara não tiver esse cara, aí se rala mesmo. Mas o que eu vou falar é o seguinte, então, você abordou duas temáticas, ou três aí, que são extremamente importantes, paralela à questão dos leitos, que eu quero falar é o seguinte, você disse muito bem, sistemas competentes não dão conta quando tudo acontece ao mesmo tempo. O do Brasil, muito pior, porque é mal distribuído. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, as pessoas não sabem, a Europa inteira, os hospitais são públicos, são marginal ter alguma coisa privada na Europa. Qualquer país, não é só Inglaterra, Itália, Espanha, tudo tem, talvez, algumas estruturas que são paraestatais, no sentido de que elas são autarquias, né? Mas elas são fundamentalmente públicas. Uhum. Públicas. E raramente alguém tem um plano de saúde. Não é porque não tem o dinheiro para ter. Alguns mais ricos que são os estrangeiros, que não têm os direitos que estão lá da população, enfim, tem algum seguro-saúde para pessoas que querem consultar um médico que é muito amigo, mas não está na área deles, eles querem continuar aí, porque eu acredito muito no cara. Então, tá bom. É marginal. É marginal. O contrário daqui, que é estrutural. Nós somos um sistema de saúde híbrido. O americano não é híbrido, porque não tem quase nada público. Tem alguns hospitais públicos. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas tem bons hospitais públicos também lá. E não é verdade que ninguém tem acesso quando tem uma emergência. Não é, mas aí é um assunto que eu não vou discutir. Porque aqui no Brasil, cara, o que tem de fake entre esquerda e entre direita não tem brincadeira. As pessoas repetem o que ouvem. Com as redes, então, ficou uma coisa séria. Mas o que a gente precisa ter clareza agora? Está construindo muito leito hospitalar. Pelo menos a gente vê pela imprensa as doações que estão vindo do setor privado, etc. O grande problema, isso depois poderia ser um belo passo para virarem estruturas estatais. Algumas são muito de campanha, assim, não dá para ter uma estrutura definitiva. Mas pelo menos os equipamentos tem lá. Mas o pessoal todo é contratado por 3 meses ou coisa parecida. O treinamento não é muito simples disso tudo. E 3 meses depois, pode ser que repita por mais 3 meses, são sempre instáveis. Serão instáveis. Como são instáveis a maioria dos trabalhadores que estão no SUS. O SUS não é um ente. E não é uma instituição num sentido imaginário. O SUS financia o setor para o público. Ele financia. Então, quem são os entes da saúde pública brasileira? São estados, federal um pouquinho. Pequena rede federal. Estados, municípios, setor privado. Setor privado conveniado, seja filantrópico ou não. Então, esses são os entes que contratam. Esses entes, a maioria, terceiriza. O Rio de Janeiro mesmo, a cidade do Rio de Janeiro, tem uma OS para contratar gente, então é tudo CLT para aquela OS, mas eles não são empregados do Estado. Eles são empregados de uma OS. Ou outros também. Aí chega na parte hospitalar, que é interessante, a enfermagem, especialmente, como médico também, trabalha mais que um hospital. Tem plantões, eles circulam. Para ter um salário razoável, a enfermagem precisa
às vezes ter 3 plantões em hospitais diferentes. Então, é um bando de quase boias frias que estão na saúde brasileira, porque o SUS não é um ente. Toda a Europa construiu, foram serviços nacionais de saúde. A palavrinha serviço quer dizer que é prestado direto. O sistema... nacionais, né? Todos são serviços nacionais. Tem uma exceção por situações que a gente pode até pegar para usar na nossa, eventualmente, como da Espanha, que é um sistema nacional e os serviços são das autonomias, dos estados autônomos. Tá? Não, eu queria só aproveitar, né, para te questionar. Né, porque, inclusive, eu recebi um artigo teu aí, né, em que tu faz um estudo da instituição. Talvez o SUS seja um ideal de construção de um sistema único de saúde que atendesse a população de forma universal e com equidade. Mas talvez a gente tenha perdido algumas oportunidades para realmente construir, de fato, um sistema único de saúde sem a influência danosa do setor privado. E, por outro lado, também a gente perdeu a oportunidade tanto de criar uma carreira nacional da saúde, dos trabalhadores, né, que estão prestando serviço no SUS. Então, isso foi sendo descentralizado e ficou a cargo dos municípios. A gente perdeu a oportunidade de criar uma carreira nacional, como exemplo, por exemplo, das Forças Armadas. Né? A gente poderia ter uma carreira nacional da saúde. E a gente perdeu também a oportunidade, né, de tendo criado um sistema de saúde universal, né, que tem um dos maiores sistemas de compras governamentais do planeta, Não é que é o isso? SUS. Né? Perdeu a grande oportunidade de adensar, de criar um complexo industrial da saúde, que nesse momento de crise, hoje estaria abastecendo o país, né, das máquinas, dos equipamentos de proteção que estão fazendo falta lá na linha de frente para o enfrentamento do coronavírus. Então, como é que tu enxerga isso, Eduardo? A construção do SUS, ela se inviabiliza se paralelamente a ela não houver a afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento? Eu acho que, enfim, é uma opinião um pouco particular nisso, é o seguinte: eu acho que já começou mal na Constituição. Exatamente por chamar único de saúde. Chamar não, é o que está lá escrito. E que diz já, no termo da Constituição, diz que isso pode ser prestado pelo setor privado. Que o sistema público é um conjunto. Agora vê, que o Sistema Único de Saúde é um conjunto de serviços com letra minúscula, são de serviços, digamos, consulta, serviços e tal, e programas. Então, você vê que ele é um sistema, só uma ideia que vai ser regida para harmonizar as que são a prestação privada. Veja bem, nós nunca fomos ao setor privado, não. Acho que ele tem que ter uma coisa que é fundamental: separar, funcionou e se agregou ao SUS, a ditadura militar, que pegou o INAM, na verdade o INSS na época, e através dele, dando inclusive financiamentos através do Fim Social, etc. Quer dizer, usou os recursos dos trabalhadores para financiar de maneira bastante favorecida, já dando um contrato de exploração do hospital para o INAMPS. Depois o INAMPS foi no meio do caminho. Então, esse processo criou uma miríade aí de pequenos empresários, digamos, na saúde, que não havia, né? Ao mesmo tempo, também utilizou
alguns que eram uns hospitais até interessantes, que eram comunitários mesmo, de associações, até santas casas, e acabou fazendo eles, para poder atender privado e público, fazer umas gestões mais modernas, vamos chamar assim, mas que deformaram até a sua própria estrutura, né? Porque ao atender também o privado, muda muito a característica do hospital. Então, eu acho que tem problemas que nasceram lá nessa definição, não ter criado de logo uma cara ou um serviço chamado para ter serviços estaduais, se acharam que o país era muito grande, devia ter em cada estado um serviço estadual. Então, começa lá na Constituição. Mas não quer dizer que não possa ser reforçado e melhorado a partir dali. Se, por exemplo, a gente criar, isso não está proibido criar serviços estaduais. Isso pode ser feito. Tu vê que o que tem acontecido mesmo? Os estados estão tomando iniciativas, né? Porque antes estão começando a tomar a frente, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Isso aí tá óbvio. E essas iniciativas, como a do Flávio Dino, lá no Maranhão, que é muito positivo, está todo mundo se virando. Agora, você vê só que dificuldade. Se virar desse jeito, o SUS se transformou, o SUS ajudou a transformar, na verdade, um segmento aí em mascates, né? Porque eles têm que sair por aí para conseguir coisas. É simples, municípios. É engraçado isso, né? Se por aí, apareceu uma... Né? Hã? Desculpe, deu uma cortada. Não estou ouvindo, desculpe. Repete. Há uma falta de formação nacional do sistema, né, Eduardo? Houve uma deformação, de certo modo, dessas coisas, entendeu? Agora, nós precisamos, sim, a cunha que pode abrir uma transformação, uma melhoria mais global do SUS, é realmente a questão da carreira. Uma carreira nacional para os servidores. Uhum. Que nem que você falou das Forças Armadas. Se alguém achar, não, mas é muito, porque afinal... Estão vendo, a proteção do Estado hoje está na mão do... Tem risco da guerra para soldados, em geral não são para os comandantes, tá? Mas o risco dos soldados estão permanentemente na saúde. Permanente. Porque essa não tem outras das maiores incidências de quase todas as doenças transmissíveis estão os trabalhadores da saúde nos tempos normais. Estão os mais expostos a tudo. É um dever de justiça nesse momento. Todo mundo lá, tanto nos Estados Unidos, como na Espanha, que foram os exemplos mais típicos, diariamente sessão de aplausos aos trabalhadores da saúde. O Brasil está se lixando. Pode ter uns aqui que querem bater palma, que conhecem seus amigos, etc. Mas o Brasil, as instituições de saúde do Brasil não estão falando sobre isso. Sim. Não estão propondo. Estão de ouvido fechado. Uhum. Sindicatos não estão falando sobre isso. O que houve? Porque tem uma palavra que diz que SUS é bom. E ninguém faz o raio-x. Se SUS uma moeda imaginária. Uhum. Não é à toa, né, Eduardo? Eu me lembro muito bem lá no Congresso Nacional que figuras como o próprio Mandetta, como eu me lembro que tinha uma figura lá do PMDB mais fisiológico que existia, que era o Tarcísio Peronde, lá do Rio Grande do Sul. Né? Essas figuras eram fervorosos defensores do SUS. Na verdade, eles defendiam que se destinasse... Osmar Terra. Exatamente. Osmar Terra, até eu apelidei ele uma vez de susiasta. Porque tem susista e tem susiasta. Ele era entusiasta do SUS, porque tinha uma visão lógica, política, etc., de grupo, que aquilo ajudava a fazer as coisas, entendeu? Aí ele avançar na sua carreira. Então não foi entusiasta, todos os susistas apoiavam ele. Sim, criou um esse cara aí. Tudo do sistema público para o setor privado. Claro. Até isso, Carlinhos, tem coisas que são ditas e que não são verdadeiras. Aqui coloca assim, o PIB do SUS, da saúde brasileira,
Eu tenho dados de 2014, isso não mudou muita coisa, mas é até interessante que foi o último ano inteiro da Dilma e tal. Era 8,4, se não me engano, 8,2, 8,4 do PIB brasileiro. Gasto em saúde. Mais ou menos, não sei bem a metade, mas um pouquinho maior do público do que do privado. Muito bem. Isso é falso, e todo mundo que quer ser SUS diz o seguinte: só gasta tanto no SUS, o SUS só está subfinanciado. Não fala que tem no privado também. Isso lá na Inglaterra é um pouquinho, é 9%. Tá? Mais 8, quer dizer, mais ou menos 90% é público e só 10% é privado. Uhum. Aqui é quase meio, né? É mais ou menos. Claro, e só que o que é dito que é gasto privado não é todo privado de verdade. É lógico. Primeiro, os planos de saúde são feitos, a maior parte hoje, a partir de empresas, grandes empresas, que dão entre aspas, fornecem para os trabalhadores. Da sua empresa, as famílias dos trabalhadores. Então, a primeira coisa que acontece é que eles, mesmo que seja pelo lucro presumido, abate do imposto de renda empresarial. Ou seja, você tem, o público entrou. O dinheiro público entrou. Tá? O dinheiro público entrou. Você já tem a ideia que, no mínimo, 33% do que é gasto é aquilo lá, mas tem outras maneiras de tu vai diminuir mais. No mínimo, 33% do presumido. De todo aquele gasto dos planos de saúde, que são mais ou menos, quase se equivale ao total desse privado. A segunda coisa é a seguinte: os usuários de planos de saúde que têm uma renda ainda maior do que aquilo, do que os níveis de imposto de renda, abatem do imposto de renda. Os mais pobres não, quer dizer, o trabalhador de nível mais baixo na empresa não vai poder fazer isso, mas o cara que tem os salários mais altos, classe média alta dentro das empresas e seus dirigentes, todos podem abater também do imposto de renda. Então, é um sistema que está quase todo financiado pelo público, pode tirar lá 20% se for, ou uma coisa assim. Financiado pelo público, pode tirar lá 20% se for, ou uma coisa assim. A gente estava conversando aqui com o doutor Eduardo, chamar ele aqui para a gente finalizar a nossa conversa, mas o Eduardo estava levantando alguns pontos muito importantes, né, das questões que temos, né, com a construção do SUS, de reforçar uma carreira nacional de saúde, de reforçar o sistema público, né, não permitindo a interferência dos interesses privados na rede do Sistema Único de Saúde, e também da questão do desenvolvimento nacional, da gente aproveitar esse enorme sistema de compras, né, um dos maiores sistemas de compras do planeta, né, que é o sistema de compras do SUS, para desenvolver um complexo industrial da saúde, para superar essa condição de dependência que o Brasil tem em relação às nações industrializadas, dependência essa que faz com que hoje nós não conseguimos ter mais acesso no mercado mundial, né, a respiradores, aos equipamentos que compõem o leito de UTI, aos equipamentos de proteção individual para proteger os nossos trabalhadores, né, não só da saúde, mas de todos os serviços essenciais. Enfim, a dependência, né, a dependência externa que o Brasil tem nessa área de saúde é uma dependência que tenha contribuído para levar, né, o sistema público de saúde brasileiro ao colapso que a gente já está começando a enxergar. Eu acho que a gente não vai conseguir mais estabelecer a conexão
aqui com o Eduardo. Quero agradecer a participação de todo mundo aqui na nossa live. Espero que a gente possa ter contribuído para esclarecer um pouco mais a situação que a gente está vivendo. E, de uma maneira geral, né, resumida, é inacreditável, entendeu? Que a gente, no meio do enfrentamento da maior pandemia da nossa geração, né, do maior desafio que a saúde pública teve nesse século, a gente tem um presidente da República completamente irresponsável, que faz uma intervenção no Ministério da Saúde, que demite o seu ministro da Saúde, porque o seu ministro da Saúde estava fazendo uma defesa da vida, estava defendendo o Sistema Único de Saúde, defendia as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Que previa justamente a aplicação do isolamento social como única maneira da gente deter o avanço da contaminação no país. E hoje, o que a gente está assistindo hoje, no dia da posse do novo ministro, é o verdadeiro colapso do nosso sistema de saúde, né? Que infelizmente vai causar muita dor e sofrimento ao povo brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo aqui mais uma vez com o Eduardo. Não vou conseguir. Enfim, eu quero agradecer a participação de todos. Nós vamos continuar com esse canal aberto e espero que a gente possa ter contribuído aí para aumentar o nível de informação de todos vocês. Muito obrigado e boa tarde a todos vocês.